E chegamos à última aula do capítulo 2. Nós vamos falar do operador ternário, resolver o exercício 2.26 e fim do capítulo 2. Queridões e queridonas, bem-vindos à 18ª aula do capítulo 2. Então, e finalmente nós vamos encerrar o capítulo 2 nessa aula. Nós vamos falar do operador ternário, resolver o exercício 2.26 e fazer uma pequena revisão aí no final de tudo que a gente viu no capítulo 2, que a próxima nós já vamos tratar no capítulo 3, vamos falar de outros temas que envolvem aí a programação da nossa plaquinha aí do Arduino, né, que está no simulador. Então vamos começar essa aula pela apostila. Lá tem a descrição do operador ternário. Ó. Logo depois o do while, nós temos aqui o operador ternário. Ó. Ele é representado pelo símbolo de interrogação. Então, vocês querem ver como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó, você vai colocar uma expressão, então ele vai dizer o seguinte, ó, você pode colocar aqui, por exemplo, A maior do que B, digital, write, tecla, você pode colocar luminosidade maior do que o trimpote, você pode colocar várias outras condições também, os LEDs acesos, a tecla apertada e a luminosidade alta, enfim, pode colocar o que quiser aqui dentro dessa expressão, ok? Então você vai colocar a expressão igual usa o if e todas as outras estruturas que nós aprendemos. Aí você coloca a interrogação no final, que é o operador ternário, e aí são colocadas duas instruções aqui logo em seguida, separadas por dois pontos. A primeira instrução ele roda se a condição ali for verdadeira. E a segunda ele roda se aquela condição for falso. Simplesinho, né? É só isso que ele faz. Então você coloca a condição e depois você diz se for verdadeiro é isso, se for falso é isso. E vocês vejam aqui, ó, tem até um exemplo aqui embaixo, né? E ele converteu aqui, ó, esse exemplo aqui, dizendo assim, né? Ele colocou aqui ó, o y igual, né? Ou seja, o resultado disso daqui, ó, um outro detalhe, né? O resultado dessa operação ternária, ele vai te dar um ou outro número aqui, no caso, né? Ou uma ou outra instrução. E isso deve ser guardado dentro de uma variável, né? No caso aqui, ó, ele colocou a variável y, carregou o x igual a 0 e fez assim, ó, x maior do que 10. Isso aqui vai dar falso, né? Porque o x é igual a 8, não é maior do que 10. Então, se ele der falso, ele não roda o 15 e roda o valor 20, ou seja, o valor 20 vem para o y é carregado com o valor 20. Entenderam a lógica da coisa aqui? Ó? Se você colocasse aqui no início int x igual a 18, o y ia ser 15. Quando você colocou x igual a 8, o y passa a ser 20. Então, dependendo dessa condição, ele carrega ou esse número ou esse outro número aqui. Ó. E aqui embaixo, ele fez uma equação equivalente. Né? Para nós escrevermos isso daqui, nós poderíamos usar o if-else. Então, se colocasse aqui, ó, if x maior do que 10, aí você teria uma expressão para rodar aqui, ó, y igual a 15, não é isso? Else, ou seja, se não desse verdadeiro, y igual a 20. Ó. Então, esse operador ternário aqui, ó, essa equação, é exatamente igual a esse bloco, em termos de resultado final. Né? O y vai ser afetado ali com o valor 15 na condição verdadeira e 20 se desse falso. Entenderam aqui o uso dele? É muito simplesinho. Né? Os detalhes são ponto e vírgula no final da expressão, e dois pontos aqui separando os dois termos da igualdade ali, né? do teste lógico. Né? Aqui temos o fluxograma dele, ó. Comando anterior, ele testa se a expressão é verdadeira. Se a expressão for verdadeira, ele roda a instrução 1. Se a expressão for falsa, ele roda a instrução 2 e passa para o próximo comando.
esse é o nosso operador ternário. Simplesinho assim, fácil demais da conta. Perfeito? Então, para exercitar o uso do operador ternário, vamos fazer o exercício 2.26, que eu já deixei aqui na mão para nós ganharmos tempo. Está aqui 2.26. Então, vamos olhar lá o enunciado desse exercício. Ó. Então, tá lá, o tema é o operador ternário, né, e a interrogaçãozinha ali representando o operador. Ali, ó, montar um pisca e, enquanto manter a tecla pressionada, aumentar a velocidade. Ou seja, olha lá, o LED está piscando. Quando eu apertar a tecla, ele tem que piscar mais rápido. Quando eu soltar a tecla, ele volta a piscar mais lento. Não precisa incrementar a velocidade, nada disso. É só apertar a tecla e deixar ele mais rápido, soltar a tecla e deixar ele mais lento. Muito fácil. Vocês já imaginaram como que vão usar o operador ternário nessa condição? Vai ser muito simples, muito fácil. Daí está lá a descrição, usar o operador ternário para trocar a variável de tempo do pisca e usar uma tecla como critério. Está lá, ó, já dito o que vamos fazer, né? Ligar uma tecla no pino digital como entrada, um LED na saída, usar o P-Mode, Pull-Up, etc. até o operador ternário aqui. A função NOT antes de cada tecla, né? Está repetitivo, mas está lá, se alguém esquecer. Usar uma variável para guardar o tempo do pisca. Então vamos lá, nós vamos usar uma variável para guardar o tempo do pisca. Para aumentar a velocidade do pisca, você tem que reduzir o valor do tempo no delay, não é isso? Então um delay muito alto, tempo mais lerdo, né? Ele demora mais. O delay menor, o valor da variável menor dentro do delay, ele fica mais rápido. Aí aqui, ó, quando pressionar a tecla, o valor da variável diminui, aumentando o tempo do pisca. Muito simples, né? Então, olhem lá. Está lá o LED como no pino 3, a tecla no pino 6. E aqui nós já fiz o P-Mode aqui, né? No setup a tecla já está como input pull-up e o LED como output. Então, vamos lá fazer o programa. Olhem lá. Raciocinem comigo. Nós vamos usar o operador ternário, né, em cima de uma condição. Então, nós vamos precisar da variável tempo. Né? E eu vou usar o operador ternário e vou carregar ou um tempo maior ou um tempo menor na variável. E depois aplicar isso no pisca. Certo? Simples assim, fácil demais. Então, vamos lá, para declarar as variáveis. Eu vou ter, como o tempo vai ficar acima de 255, né? O tempo, pelo menos, eu estou pensando em colocar 500 milissegundos e 200 milissegundos. Então, eu tenho que colocar uma variável do tipo int, né? Int tempo. Não preciso inicializá-la com nenhum valor, né? Porque a primeira coisa que eu vou fazer aqui já é rodar o operador ternário. Então, eu vou colocar aqui que o tempo, ó, eu já vou carregar aqui o tempo. O tempo é igual. Aí eu vou colocar aqui o operador de negação, digital read. Aí aqui tecla. Isso assim, né? E daí eu vou usar o operador ternário aqui, ó. Então, aqui, ó. O tempo vai ser igual, digital read tecla. Se a tecla não estiver pressionada, né, já que ele está com exclamação na frente, ele vai dar falso. E quando eu pressionar, ele vai dar verdadeiro, não é isso? Então, se a primeira condição que eu vou passar é o verdadeiro e eu quero que fique mais rápido, então o primeiro valor que eu vou colocar aqui é 200. E aqui eu vou colocar entre parênteses o 500. Ponto e vírgula, não é isso? Olha lá. Ó. Então aqui, ó, se a tecla não estiver pressionada, vai estar dando falso. Se der falso, ele vai carregar o valor do tempo igual a 500. Quando eu apertar a tecla, essa condição aqui vai dar verdadeira. E a variável tempo vai ficar com o número 200. Só isso. Entenderam? Muito simples, né? E agora que eu estou afetando a minha variável tempo, é só fazer o pisca-pisca. Que vocês sabem fazer muito melhor do que eu, né? Olha lá, digital right, aí o LED vem a high, não é isso? Aí eu tenho que dar um delayzinho aqui, e qual que é o valor do delay? O que tiver lá dentro da variável tempo, não é isso? Que eu vou mudar ela ali na frente usando o operador ternário. Digital right. Aqui o LED vem a low, certo?
e outro delayzinho, né? Lembra que você tem que mostrar ele aceso e ele apagado, né? E aqui é variar o tempo. Ponto e vírgula. Só isso. Entendeu? Aqui, ó. Apertou a tecla, carrega com 200. Não apertou a tecla, carrega com 500. Quando ele tiver com 200, ele vai piscar mais rápido, porque o tempo do delay é menor. Quando tiver com 500, ele vai piscar mais lento. Muito fácil demais. Fácil por demais da conta. Ctrl C. Vem para cá. Ctrl A, Ctrl V. Carrega isto. Olha, sem erro, success. Vamos só tirar as linhas que não estão sendo usadas aqui, né? Eu estou usando 6, então eu vou remover essas outras aqui. Energizar o circuito. Olha lá, o LED piscando numa cadência de 500 milissegundos. Eu apertei a tecla, ele ficou rápido, porque agora o tempo que está indo para a variável é o de 200 milissegundos. Eu soltei, ele volta a ficar lento. Eu aperto, ele ficou rápido. Muito fácil, né? Essa é a notinha mais fácil para acabar esse capítulo. Então agora, senhores, nós encerrando o capítulo 2 com esse exercício, eu vou fazer só uma pequena revisão aqui para vocês verem exatamente tudo que nós passamos nesse capítulo 2, que foi bastante coisa. Olha lá, o capítulo 2 ele se iniciou aqui, né? Quando nós começamos a falar da função if. Então, na verdade, ele foi bem curto até em termos de funções. Ele ficou longo em termos de exercício, porque nós tínhamos que praticar muito esses exercícios aqui para fixar bem, né? Então ficou lá a condição mais simples dos controles aqui do fluxo do programa, né? Que é o if. Quando der verdadeiro, ele executa o bloco. Se der falso, ele pula o bloco. Aí nós vimos lá também o if-else. O if-else, nós tínhamos uma expressão aqui. Quando desse verdadeiro, ele executava um bloco. Quando desse falso, ele executava o outro. Também bem simples de escrever ele, de aplicar, né? Então, if expressão roda um ou roda o outro. Perfeito. Aí nós tínhamos o if, else, if. Vocês lembram desse daqui, ó? Se a primeira expressão fosse verdadeira, ele já rodava o bloco e saía do comando. Se não fosse, você usasse o else if, ele rodava o segundo. Se o segundo fosse verdadeiro, executava. E ele podia ir rodando quantos else if fossem necessários aqui para resolver a tua situação lógica. Tinha um else no final que você poderia colocar ele como opcional, se você tivesse um bloco default lá que você quisesse rodar. Se nenhuma das tuas condições fosse verdadeira, você colocaria um else no final e rodava aquele último bloco, ou simplesmente pulava tudo, né? Se você não colocar, ele não ia rodar nenhum dos blocos que estivesse aqui dentro. Perfeito? Então o else aqui como opcional. Aqui nós tivemos a forma de implementar isso, né? Consultem na apostila sempre que tiver uma dúvida. Nós falamos também da função for, fizemos vários exercícios do for, aquele sequencial, né, que dava para contar. Então o for ele acaba sendo um contador, né? Então nós fazíamos a inicialização dele usando uma variável de contagem, uma condição lógica, né, que iria ficar dentro do bloco enquanto ele ficasse com aquela condição verdadeira, e uma expressão de incremento ou decremento, ou uma equação ali que fizesse um salto em passos maiores, mas a função do for basicamente é fazer contagem, né? Então ele é um contador. Nós vimos lá também que nós tínhamos dois comandinhos estratégicos neles, que era o break e o continue, que eles iam funcionar inclusive para o while, do while, além do for, né? E para o switch case também dá para usar o break principalmente, né? Que é fundamental. Então o continue nós poderíamos pular um determinado bloco e bypassar isso e manter ele dentro do loop, ou o break simplesmente para sair de dentro da expressão ali, né? Dentro do laço, né? Então nós aprendemos isso daqui, tem os exemplos aqui embaixo que vocês podem seguir. Aqui o continue e o break também, nós tivemos uma aula só sobre isso, usamos ele várias vezes. Depois nós entramos no switch case, é uma funçãozinha, né,
de laço também, que é muito utilizado para se fazer menus. A principal aplicação dele é em menu de programação. Então você coloca lá opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Você vai receber uma dessas opções e ele vai rodar aqueles menus de programação, né? Então você faz normalmente switch de uma variável. Então você coloca a variável lá dentro da switch, né? E aquela variável. E depois case, opção case um valor, case outro valor, case outro valor, case outro valor. Quando ele bater que der verdadeiro naqueles case, ele roda o bloco de instruções. E lembrando sempre que tem que colocar um break no final do bloco para ele não passar para o outro, né? Então você tem que forçar ele sair de dentro dessa estrutura aqui, né? Então, por exemplo, você pode colocar lá, digita a opção 1 para alguma coisa, 2, 3, 4, 5, e depois você faz switch dessa variável e depois case 1 você vai rodando os blocos tranquilinho. Existe também a opção default, né? Se nenhum dos cases der certo, ele roda, ou simplesmente ele é opcional, você pode não usar esse default aqui no final, e ele não rodaria, daí não rodaria nenhum dos blocos de instruções, né? Se der tudo errado, é uma forma de você tratar erro muitas vezes, né? Que a gente já falou também. Digite 1, 2, 3 ou 4. O cara digita 5 lá embaixo, se o cara não digitou nenhuma das verdadeiras, você dá uma mensagem de erro lá, por exemplo, né? Nós usamos isso num sequencial randômico, né, também, para acender o LED conforme a entrada. E fizemos outros exercícios usando switch case. A função while, que era aquela que ele fica rodando esse bloquinho enquanto essa condição aqui for verdadeira, né, uma estrutura de repetição de laço. E nós falamos também que era legal afetar a variável. E ela só roda se aquela condição der verdadeiro, né, ele começa a rodar o laço. Se você quiser fazer de uma forma que ele rode o bloco de instrução e depois teste, também tem uma alternativa que é usando o do while, né? Que a gente viu também na aula passada. Então você fazendo lá o do while, você roda primeiro o bloco, depois checa se a condição é verdadeira ou não e mantém o bloco rodando. Fizemos até um exercício referente a isso, né? 2 na verdade. E por último aqui para fechar o capítulo 2, o operador ternário, que é essa condição que nós falamos agora, né? Que usa a interrogação, se for verdadeiro ele carrega um valor, se não ele carrega o outro valor dentro da variável. Muito fácil também de se usar e aplicar. De todos os exercícios que nós fizemos, eu vou aguardar todos eles lá no fórum para fazer a correção, para dar as notas para vocês. Lembro que para ganhar a condecoração do capítulo 2, é necessário que vocês façam todos os exercícios e tirem nota superior a 7 em todos eles. Os alunos que chegarem nessa condição têm a condecoração do capítulo 2 garantido, perfeito? E na próxima aula nós já vamos começar o capítulo 3, perfeito? Muito obrigado então a todos e até o próximo capítulo!